Salve, salve, criaturas, tudo bom? Aqui quem fala é Kalil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Cara, hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui pra mim, mas antes eu quero contar pra vocês como surgiu, na verdade, o podcast. Né? Eu acho que até você, Lucas, não sabe dessa história. Né? Eu tô aqui com o Lucas Sony, da Sony Miller, né? Mas antes de eu ter o podcast, na verdade, eu queria ter, tipo, uns irmãos à obra. E é legal, tipo assim, se você acompanha nosso podcast aqui, você sabe um pouquinho da minha história, porque você conta a história dos arquitetos, mas eu sempre conto a minha história um pouquinho, né? E aí, durante uma obra que a gente tava fazendo junto, que era do Evandro, né? O Evandro tem o Papo de Obra, que por sinal vou até deixar o link pra vocês aqui do papo que a gente teve com eles, até o Lucas também, não sei se eu chamo você de Lucas ou de Sony, mas de Lucas. Também esteve lá a oportunidade de falar um pouco da experiência dele, e isso foi em 2020, cara. E naquela época foi o primeiro podcast que eu gravei, né? Eu sempre tive vontade de ter um Irmãos à Obra, mas não somente o tempo demandava, mas um valor financeiro muito alto para você fazer todo o acompanhamento. E claro que não ia ser todo cliente que ia interpretar isso de uma forma boa ou ruim, mas pra gente ia ser muito legal pra gente mostrar, na verdade. Esse que é o grande intuito do nosso podcast, é mostrar para as pessoas o que nós fazemos, e não somente o que nós fazemos, mas também o grande trabalho a qual a arquitetura tem para compor obras como a gente tem hoje, como vocês têm hoje com a gente, né? E aí, durante essa experiência que eu tive, que eu tenho até hoje a caneca, obrigado, viu, Evandro, pela caneca, lá, mas me abriu uma vontade, na verdade, de conversar com os arquitetos, e foi uma coisa bem gostosa, bem legal de fazer, e eu acho que dentro das pessoas que eu conheço, dentro das pessoas que eu convido aqui, principalmente pro Dr. Wood, é uma das coisas que eu tenho vontade muito de divulgar, né, principalmente, não somente as obras que nós fazemos, também as histórias que a gente compartilha. Legal. Cara, Lucas Sony, isso. Muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter seu tempo aqui com a gente, e gostaria de saber um pouco mais sobre você. Legal, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Sou um espectador aí do programa. E é isso que você falou, né? A gente estava conversando há pouco que é legal o podcast para divulgar, né? A parte da madeira toda, e para a gente entender um pouco como funciona a cabeça de cada arquiteto, né? Eu acho que isso é o que é o mais legal aqui do seu trabalho, assim, e o que você tem feito muito bem. Cara, obrigado. Na verdade, para mim, saiba que eu sou engenheiro, né? Tenho mestrado, doutorado, sempre fui em engenharia. Para mim, a arquitetura surgiu através do momento a qual eu me integrei junto à Rewood, né? Para realmente compor o material dentro do nicho a qual ela atua, que hoje a gente entendeu, né? Que principalmente há 14 anos atrás, que era um nicho de alto padrão junto com arquitetos de alto padrão, com arquitetos que sabem desenhar, que sabem compor, e faltava, na verdade, um pouco de informação, mas principalmente era essa troca de conhecimento a qual nós tínhamos para proporcionar aos arquitetos, e os arquitetos tinham para nos proporcionar, para que a gente possa entender, na verdade, a união entre arquitetura e engenharia. Essa troca, eu acho que ela é muito importante, né? Acho que cada detalhe, você vai conhecer um pouco a arquitetura, e hoje você é um especialista aí, né? Tá perto dos grandes arquitetos aí do Brasil, e nós como arquitetos precisamos, né, da engenharia, entender cada vez mais, principalmente materiais que são relativamente novos, né? Vamos pensar assim, apesar de não ser tanto, mas assim, quando a gente vai usar alguma coisa nova, a gente precisa ir a fundo, né? Sim, então, eu acho que, na verdade, o que aconteceu, seja em 1800 e tralalá, que a arquitetura e a engenharia meio que se dividiram, né? E acho que falta hoje, na verdade, essa união, e são poucos, na verdade, escritórios que não somente querem desenhar, mas também querem entender, e a gente está aqui para proporcionar, você entende? Eu entendo que a Rewood, a vontade dela é sempre trazer a essência junto à arquitetura, entender, na verdade, para isso a gente precisou estudar arquitetura, para entender a essência de onde vem, porque muitas vezes do que a gente considera, até mesmo insistir em cálculo, até mesmo na vontade do arquiteto, não é o que realmente ele tenta trazer com uma essência. Então o importante sempre é entender a visão do que o arquiteto tem, para que você possa transcender isso em engenharia. Eu acho que isso é muito legal, sabe? São poucos arquitetos que nos dão essa oportunidade de fazer isso. E, cara, agradeço vocês e o escritório de vocês, cara. Legal. Como eu tava falando antes daqui, cara, eles são muito técnicos, sabe? São pessoas, assim, fantásticas, e eu acho que muito transcende da sua essência e do propósito a qual você tem no seu escritório, cara. Eu acho que ali a gente foi criando essa cultura ali dessa parte técnica da arquitetura, né? E acho que isso vem muito da paixão pela estrutura, né? Acho que quando a gente começa a entender a arquitetura como estrutura, né? Não só como uma coisa dentro da arquitetura, mas um esqueleto
externo, né, ou algo assim, você vai se apaixonando por aquilo e aí depois, né, cada detalhe, a gente tava até brincando aqui, eu falo, às vezes eu brinco lá, falo, gente, chega de detalhe, senão o projeto não sai daqui, né, precisa ir pro canteiro. Então, acho que você vai se apaixonando e isso vai te proporcionando, quando você tem conhecimento técnico, né, você vai criando coisas cada vez melhores, né. Mas saiba que isso é de cada arquiteto, e saiba de que isso é de cada formação. E eu acho que é importante, por isso que a gente tem um podcast, para trazer um pouco da sua formação e como você se tornou arquiteto, onde você se formou, para ter, na verdade, o escritório que você tem. Legal. Bom, eu sou de São José dos Campos, né? Aqui pertinho de São Paulo. E eu não tenho nenhuma influência familiar de arquitetura. Na verdade, eu sempre gostei dessa parte criativa. Sempre imaginei que fosse um publicitário. Na época, a arquitetura mexia... Depois eu fui perceber, né? A arquitetura já mexia comigo de alguma maneira. Enfim, quando eu entrava em lugares diferentes. Mas eu não entendia o que era aquilo e via em relação à arte, enfim, a publicidade era a coisa que mais... Eu acho que na época também, né, que eu tava buscando, acho que tava muito em alta essa coisa da publicidade, né? Sim. Que ano que foi isso, Lucas? Eu entrei na faculdade em 2005. Sim. Então, acho que era uma parte assim... Deve ter a mesma idade que eu, cara. Tenho 38. Eu tenho 40. Mais ou menos isso. E aí a gente sentiu... Eu sentia que era isso, né? E depois, enfim, eu entrei, fiz alguns meses de publicidade, vi que aquilo não estava me satisfazendo, saí, trabalhei, fiquei um ano ali trabalhando... Trabalhei em gráfica, cortando o dedo, né? Foi assim, Pondo adesivo. Exatamente. E aí entrei na faculdade de arquitetura em Taubaté. Fiz em Taubaté, que é do lado de São José, era uma faculdade integral. Tinha uma tradição bacana na faculdade, né? É um campus muito bonito lá. E foi lá que eu conheci a Natália também, que é minha sócia. A Nath é arquiteta também. Sony Miller, nós somos sócios, né? Um casal de sócios. E nós nos conhecemos na faculdade, a Nath é de Campos do Jordão. Então, tô sempre lá, Campos... Lugar ruim, muito né? bom. Campos eu quero ter uma casinha aqui para aposentar. Né? Você já sabe para quem ligar, hein? Casinha de madeira. E aí, né, enfim, seguimos depois, posteriormente, com o escritório. Mas a arquitetura foi assim, na minha vida, surgiu tardiamente, né? Eu acabei... querendo estudar, entender um pouco o que era arquitetura. A hora que eu entrei na faculdade, em um mês eu estava apaixonado por tudo, assim, né? Acho que quando você se percebe arquiteto, aquilo tudo que eu achava interessante, de repente, em construções, no bem-estar que eu senti em alguns lugares, aquilo fez sentido, sabe? Entendi os arquitetos, os materiais, né? E aquilo, a gente vai se encontrando, assim, e aí... Você nunca mais enxerga o mundo da mesma maneira, né? Quando você entende ali a arquitetura, acho que muda muita coisa, né? Sabe que pra mim também foi assim. Pra mim, eu só comecei a entender a arquitetura a partir do momento que eu tive contato ou possibilidade de entrar em projetos onde, cara, você não entendia muito bem. Eu lembro que uma vez eu tava no escritório do Davi Bastos, bem no começo, o Ricardo Leal teve que desenhar umas 3 vezes a casa pra mim, pra entender o que ele tava querendo passar, sabe? Na mão ali. Eu falei, cara, isso aqui, será que vai ficar bom? Cara, e daí quando você vê o negócio pronto, você vê que é um diferencial, que é a experiência a qual você tá tendo, e aquilo, exato, na verdade, transcende. Eu acho que é isso. No começo, você não sabe, né? Então, às vezes, você entende, o espaço vai te trazer sensações, mas você não pensa na arquitetura num primeiro momento, né? Enfim, quando você não tem muita profundidade. E aí depois a visão que você tem é que daí com qualquer espaço que você chega, a sua visão é completamente diferente, né? E, enfim, aí você vai conhecendo, né, as referências, os arquitetos, né? E a sua cabeça meio que abre, né? A visão de mundo muda, assim, em relação aos espaços, né? E quando você se formou, ou antes de se formar, você teve a oportunidade de fazer estágio em algum escritório de arquitetura ou algo do tipo? Quando eu estava em Taubaté, a gente tinha o curso era integral. E quando eu estava no penúltimo ano, eu já sentia muito a necessidade de fazer estágio e não podia. E nesse momento, eu transferi a faculdade para São José, porque eu queria fazer um estágio. Eu consegui um estágio num escritório em São José que fazia muito prédio,
Porque eu comecei a ter essa sede de ter um escritório, né? Eu queria muito projetar. E eu falei, eu preciso trabalhar, não sei como funciona um escritório de arquitetura, né? E aí eu trabalhei, fiz um estágio nesse escritório aí durante acho que quase 2 anos, 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, 2 anos, fiz esse estágio. E terminando o estágio, eu comecei a querer trabalhar em algum lugar, procurar emprego, né? Ainda eu em outros escritórios, enfim, em construtoras. Mas aí e aos poucos eu comecei a pegar algumas coisinhas, né? Aqueles rabos de foguete, né? A BITS, vigilância sanitária, churrasqueira, né? Aquele padrão, né? E fui pegando algumas coisinhas em casa mesmo. E a Nath, logo que ela se formou, ela foi concursada da prefeitura. De São José? De São José. Ah, legal. E a gente queria se casar, né? Porque a gente morava em cidades diferentes. Vocês eram do mesmo ano? A Nath era um ano mais nova. Entendi. Mais nova. E a gente... eu me formei, né? Comecei ali a pegar algumas coisinhas e ela passou no concurso. E aí a gente... legal, acho que dá pra gente começar a vida aí. E aí eu comecei sozinho, ainda não era Sony Miller, né? Comecei a pegar algumas coisinhas sozinho. A Nath trabalhou entre a prefeitura, depois trabalhou em loja de marcenaria também. E nesse momento eu tinha um parceiro, um sócio meu que era engenheiro, que fazia eu ajudava ele em algumas aprovações e tal. E ele tinha um terreno em São José e ele tinha uma casa aprovada, né? Assim, um projeto. E aí eu nunca tinha feito uma casa e eu falei assim, né? O nome dele é Daniel. Falei, Daniel, deixa eu projetar no seu terreno, né? E ele queria fazer uma casa para venda, a princípio. E na faculdade, eu comecei a me apaixonar por uma arquitetura mais modular, né? Principalmente a arquitetura metálica, inicialmente. Eu falo que quando eu comecei as primeiras vezes que a gente acompanhava muito a U, né? Tinha a revista, né? Mas a minha cabeça explodiu quando eu comecei a ver aqueles Architecture Now, né? Sim. E eu levava para casa, ficava na biblioteca, levava para casa e comecei a me apaixonar por estruturas, né? Estruturas mais brutas, vamos dizer assim. Enfim, Renzo Piano e estruturas aparentes, né? Metálicas e tal. E eu comecei a ver a possibilidade de repente, fazer. E o Daniel era corajoso, né? Confiou ali em mim, mostrei algumas coisas metálicas para ele. E ele comprou a ideia e aí a gente fez, né? Eu fiz esse primeiro projeto que é a Casa 63. Que legal, meu. E essa Casa 63 legal, que ela é uma casa inteira metálica com o fechamento todo de tijolo de demolição. Telhado verde, na época foi em 2013, 14, né? A gente começou em 2012, talvez 13. E ela já tinha placa solar, umas placas da Alemanha que... Nossa! Aí, a hora que a gente começou, eu comecei a me interessar por essa parte mais sustentável. No cinema, hein, bicho? Foi corajoso. Ele começou essa parte de arquitetura sustentável, comecei a entender, né, ali, telhado verde, né, e as placas, né, veio a ideia das placas, e essa casa foi a primeira na região a ser ligada na Bandeirante. Então a gente deu várias entrevistas. Puta, que legal, na televisão, cara. né, o pessoal da concessionária, na época era Bandeirantes ainda, né, na época o pessoal da concessionária foi lá e tal, foi super legal. E foi uma casa que deu uma repercussão bacana, assim. Ela saiu no ArcDaily. Então foi logo a primeira casa. E já saiu no ArcDaily. E eu enviei para eles e foi super legal, né? E foi onde deu esse start, assim, em relação à minha trajetória, né, dentro da arquitetura. E aí depois passaram-se alguns anos, né? Aí em 2014, logo que essa casa começou a ter uma relevância, a gente começou a pegar algumas outras coisas, aí a gente montou a Sony Miller. Aí a Nath saiu da marcenaria que ela trabalhava e a gente montou oficialmente, falou assim, ó, dá pra sustentar a casa agora com o escritório, né? Que legal, cara, que fantástica essa história, cara. E aí começamos, né? Porque a gente precisava ter, né? Eu falei assim, ela pagava as contas enquanto eu tava tentando virar ali, né? O escritório. E aí deu certo, aí a gente começou aos pouquinhos, né? Mas o legal é que, assim, a parte da arquitetura mais modular, essa coisa da estrutura já veio bem, bem antiga, assim, né? Que legal, cara. E a Nath acompanha junto ao seu pensamento? Hoje, até o pessoal sempre pergunta às vezes, né? Como é que é? Eu vejo que você pergunta às vezes quando vê um sócio aqui, né? Como vocês projetam juntos. Exatamente. Assim, porque o casal entendendo que ela é seu sócio, entendeu? É. Arquiteta, então ela deve querer. Que é engraçado que assim, né?
a gente tem uma divisão de tarefas muito grande no escritório. Talvez por isso dê tanto certo, né? Vamos dizer assim. Eu trabalho muito no macro e a Nath hoje cuida muito mais dos interiores, né? Que acaba fazendo os projetos completos e ela trabalha mais ali nos interiores. Eu também participo do interiores, mas ela trabalha no detalhe. Então, é aquela coisa ali do tecido, da maçaneta, da iluminação e de uma série de coisas. Ela desenvolveu um conhecimento de marcenaria, né? Ela desenvolveu um conhecimento muito maior que o meu nisso. E eu falo assim, a minha cabeça vai até uma etapa, vamos dizer assim. Depois ela assume, vamos dizer assim. Então acaba que essa parte toda da concepção passa um pouco mais por mim. E depois todo esse detalhamento interno, enfim, mais fino, vamos dizer assim, fica mais com ela. Então acaba que a gente não tem uma vivência de prancheta ali, mas é mais uma coisa mais de conversa e definição de materiais e tal, mais do que isso, né? Eu fico mais ali no desenho, vamos dizer, e ela acaba fazendo mais essa parte. Então se dividiu bem, assim, funciona de uma maneira boa. E como é que você pensa em concepção? Na verdade, eu acho muito legal vocês, principalmente São José dos Campos, e acho que vocês, posso até estar enganado, mas é um dos primeiros projetos em madeira laminada colada lá naquele... Então, assim, não é somente a concepção, e isso eu sempre falo, porque assim, são poucas as pessoas que tiveram a oportunidade de ter uma aula de madeira ou concepcionar com madeira, e quando você traz um projeto novo para um lugar onde, primeiro, não tem o conhecimento, depois você tem que convencer ainda o cliente, e trazendo um lugar no interior onde os custos por metro quadrado de obra são menores, por exemplo, do que São Paulo e Campinas e essas grandes regiões metropolitanas, se precisa desenhar muito bem. Sim. Né? Então, como que você concepciona, já que você fala tanto em material, como que você concepciona junto às estruturas que você faz e realiza? Hoje eu gosto de pensar, né, enfim, quando meu processo criativo é bem sofrido, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa que sofro muito para fazer projeto, né, então eu preciso entregar um projeto semana que vem, a minha cabeça durante a semana ali, ela não para, né, então eu gosto de pensar muito, desenvolver, claro que nos primeiros momentos, né, com o cliente, a gente colhe todas as informações e dentro da minha cabeça eu faço uma setorização, né? Então depois pego um papel, eu gosto de setorizar muito as coisas, né? Setorizo no macro ali e depois venho trabalhando de uma forma mais racional em blocos, né? Foi uma maneira... Eu acho que essa maneira de projetar, ela vem muito dessa coisa modular, né? Quando eu comecei na metálica, você pensava ali, viabilização, o tamanho da viga, tem isso, se eu cortar aqui, então eu vou fazer esse tipo de módulo que eu vou viabilizar, de repente, uma estrutura num custo mais interessante. Então, geralmente, as nossas casas, eu busco espaços que sejam compreendidos facilmente, vamos dizer, né? Então, que eu entro e eu consiga entender, entendi, tem uma parte aqui, o módulo aqui é um pouco mais organizada, falo assim, depois a bagunça acontece com o morador ali, né, na casa. Eu gosto geralmente de organizar um pouco, então geralmente eu organizo essa parte, né, faço essa parte organizacional, através de croquis mesmo, né, inicialmente, depois eu vou um pouco para o computador e levo isso um pouco mais para uma medida mais real, mas ainda de uma maneira simples, e depois eu tenho os arquitetos lá, os meninos que me ajudam a desenvolver isso de uma maneira já mais forte em relação à estrutura, né? Vamos já pensar isso estruturalmente. Então, geralmente, eu setorizo, subo isso e aí a gente, nessa primeira concepção, a gente já tem uma visão material de estrutura que muitas vezes a gente não passa ainda para o cliente. Até a primeira apresentação que a gente faz para o cliente é uma apresentação conceitual. Então a gente faz uns blocos para ele entender a setorização, porque uma coisa que a gente foi aprendendo é que o cliente, é legal ele ir se apaixonando, né? Ele, às vezes quando a gente estava acostumado às vezes fazer algumas coisas meio fora da caixa, você mostrava para o cliente, eu lembro algumas reuniões do cliente pôr a mão no peito assim, mas de choque, né? Meu Deus... O que vocês fizeram? Não esperava isso. Às vezes ele gosta depois, mas enfim, a gente falou, é um choque muito grande, né? Uma expectativa. Então a gente foi desenvolvendo isso de uma forma mais... Então a gente
né, mostra para ele, eu vou desenvolvendo, geralmente a gente desenha ali o terreno para ele de uma maneira, já com ferramentas 3D, seu terreno é isso, então é interessante a gente trabalhar assim, 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 a gente tem essa possibilidade aqui que é legal, essa possibilidade aqui que é legal, os quartos estão aqui, e aí ele vai se sentindo parte, eu acho, né, porque ele vai comprando a ideia aos poucos, e nesses momentos da concepção, a cabeça dele já vai imaginando, ele já vai começando a gostar do projeto, então, uns dias depois, a gente mostra, enfim, a parte de vídeo e imagens já de uma coisa com a concepção mais forte, né? E nesses momentos também a gente já vai mostrando os materiais. Enfim, olha, a gente faz um mood board muitas vezes ali para ele entender, né? A gente tem várias amostras suas lá, coloca na mesa para entender, né? Quando é de madeira e ele vai se sentindo parte, né? Ele não chega e toma um choque. Sim. Ele vai construindo junto com a gente, assim. Sabe que várias palavras você falou que foi bem interessante que eu captei aqui, mas principalmente o apaixonando, né? Isso é uma dica que eu vou falar para vocês que Sony faz muito bem, né? Mas o apaixonando também tem os dois gumes. Porque se você começa a desenhar e sem ter qualquer tipo de referência ou sem ter qualquer tipo de ponto de apoio, e principalmente uma palavra que você também falou, sem ter noção de custo das coisas que você está fazendo, você está aí trazendo o cliente, ele vai se apaixonando e dedicando aquilo, Exato. mas aí ao ponto de você também entender e saber desenhar dentro de um target a qual aquilo também está sendo proporcionado, que eu entendo que também foi um brief inicial que o cliente deu. Sim. E aí você tem que ter esse feeling, e principalmente na madeira, que eu falo pra você, por exemplo, no escritório com vocês, que é um escritório de São José dos Campos, que cara que conseguiu trazer o material pra lá, né? Tem que ter toda essa troca para que você possa também conter esse tipo de custo e também conter parte do cliente do seu melhor. Então, na verdade, pra mim, é um domínio dos materiais. Sim. Que é isso que você me passa. Porque quando logo que a gente vai, por exemplo, a gente foi trabalhar a primeira casa, né? E a gente precisava entender, né? Como fazia e o que podia, o que não podia, como é que era a modulação e tudo mais. E quando a gente vai fazer um trabalho de né, colocar um material como a madeira, por exemplo, na casa, primeiro questionamento vai vir sobre o custo, né? Sim. Obviamente ele já gosta da linha do escritório, então já é uma coisa, já deve ter visto, é uma coisa que agrada, mas o questionamento do custo e aí racionalizar viabilizar, né? Esse custo. E obviamente isso vai vir do domínio do material e a troca com a equipe de vocês, que é muito legal também, né? Porque às vezes a gente pensa num espaçamento e uma série de coisas, e aí, às vezes a gente estava, até a última casa que a gente fechou juntos, tinha um espaçamento inicial na concepção tinha 40 de espaçamento, algo assim, daí eu falei, gente, legal, ficou fantástico. Aí tem alguns mais românticos, né, mas é melhor assim e tal, daí eu falei assim, olha, mas vamos falar com o pessoal da Rewood, o que isso representa? Se esse espaçamento for para 80, o que acontece? Porque senão não vai sair, né? E o nosso objetivo é que saia. Então a gente vai dominando e acho que a troca que a gente tem com vocês, que é muito legal também, né? Sobre as estruturas, fechamentos e uma série de coisas que aí a gente vai desenvolvendo para viabilizar e até mesmo deixar vocês também fazerem algumas sugestões pra gente. A gente também gosta muito, né, de ter essa troca, porque às vezes, né, tem alguém que não quero que mexa nisso aqui, né, e a gente, enfim, quer que viabilize da melhor maneira possível, né, e você precisa dominar os materiais. Então, às vezes as pessoas olham, né, a madeira, às vezes ela pode até, a madeira, enfim, até a metálica também tem elementos de simplicidade, né, e só que parecer simples é complexo, né? Exatamente, então, exatamente. Se vê uma coisa apoiando em cima da outra, você fala, ai, que legal. Tá lindo isso, né? Mas a complexidade estrutural por dentro daquilo, enfim, é grande, né? A prancheta ali, os encaixes, então
é bem interessante, o encaixe da metálica, dos pilares ali, enfim, junto com a madeira, é super legal. Até vou pedir pra Gabi colocar uma foto dessa causa, que é a causa Aura, que a gente fechou agora recentemente, Legal. que foi exatamente essa troca. E eu acho que o grande objetivo da empresa é esse. Então, assim, manter a essência é muito importante. Então, entenda que a Casa Áurea, ela é uma viga principal superior e as vigas invertidas na parte inferior, né, compondo junto com o forro. E esse conjunto de secundárias e dentro dessa dança junto de 40, 80, 60, a gente entende perfeitamente que é o que você quer compor, seja com as paredes, seja com o forro, seja com a proporção total da casa. Sim, e claro, sim, bicho, quanto mais perto... Exato, é mais bonito. É mais bonito. Aí eu falo assim, daí às vezes a gente brinca assim, ó, se você mostrar sempre pro cliente, ele não vai conseguir... Exatamente. Ele vai comparar, né? Então, acho que você... por isso que eu falo, né? Quando a gente mostra esse segundo estudo, ele já tá... Ele praticamente não muda mais. Então, olha, se você mostrar o 40, depois você não consegue pôr 80 mais. Então, assim, vamos entender onde a gente consegue chegar dentro do orçamento que ele tem para poder viabilizar, né? Cara, pra mim o teu escritório faz isso muito bem. E pra mim você só consegue viabilizar e, na verdade, entender. E essa disponibilidade que vocês têm pra esse pensamento que você tem é perfeito. Porque uma vez que ele se enxergou lá dentro, vai ser aquilo. E aí, eventualmente, as pessoas falam assim, não, mas olha, é muito caro, é muito não sei o quê. E, cara, a gente sempre quando faz e tenta trazer junto a arquitetura e essa disponibilidade, por exemplo, de entender o que é uma viga primária, o que é uma viga secundária, pelo número de secundárias, e entenda que não é uma proporção ideal. Então, por exemplo, se eu pôr a cada 40 é um custo que é um custo alto, que é uma majoração entre peças, quando eu ponho a cada 80, não é metade do preço. Sim, exatamente. Quando eu ponho um metro, não é uma proporção, você entende? Porque muito depende do balanço. Vezes, por isso que às vezes tem que pesar, às vezes não é uma área tão grande que vai ter um espaçamento pequeno, e de repente vai se justificar dentro do projeto. Agora, quando tem uma cobertura, às vezes lá de 500 metros quadrados ali, esse espaçamento, esse 40 para 80 vai fazer uma grande diferença. Não, vai fazer de 30% a 37% do valor total do projeto, só vocês passando de 40 para 80. Você entende? Então, assim... Então tem que ser muito justificado para ele estar, né? Então vai muito daquilo, você tem que racionalizar esse tipo de uso, né? Enfim, quando a gente trabalha muito em condomínio, por exemplo, a gente pensa muito isso. Às vezes você tem lugares que você tem materiais mais nobres que de repente você fala, poxa, eu vou utilizar esse material mais nobre numa área aqui que de repente não é tão importante. Então esse tipo de racionalização do projeto, ele é importante, né? Tanto estruturalmente quanto depois na parte de revestimentos também, né? Gente, aqui fica uma dica muito importante que ele está fazendo, hein? Ó, ele faz a racionalização, ele faz o entendimento do material e antes de apresentar para o cliente dele se visualizar, ele ainda já entende os custos para que possa propor uma coisa interna. Cara, isso é fantástico. Quando a gente trabalha, né, pensando ainda na madeira, enfim, ela precisa nascer ali junto, né? Então você pode perder todo um trabalho se você apresentar de repente um projeto todo em madeira ou em algum tipo de material que seja um material não tão convencional, vamos dizer assim, e de repente aquilo não se viabilizar. Deve ter casos que já... Vários, né? Projetos incríveis que de repente não saíram do papel, né? E o que a gente faz, na verdade, a gente tenta instruir. Então, por exemplo, independente do projeto que a gente receba, seja de quem for, a gente faz o estudo principal do projeto e sempre no corpo do e-mail a gente descreve, mas se você fizesse dessa forma, você poderia eventualmente ter um melhor aproveitamento da madeira, ou se vocês passassem de 40 para 80, o teu custo ia cair muito mais e você tivesse uma oportunidade de viabilizar, para que não chegue naquele ponto e fale assim, nossa, madeira é muito caro, e você nem vê o que você fez ali, entendeu? Exato. Então é esse... E essa troca, e é legal, como vocês têm essa coisa, né, do projeto e da execução, vocês conseguem ter essa visão. Quando a gente trabalha com metálica, né, a gente tem às vezes, geralmente a gente trabalha com um projetista que a gente está acostumado, mas quando a gente vai para outro, muitas vezes a gente tem uma dificuldade dele querer desenhar exatamente o que a gente está propondo e eu quero a expertise dele, né? E às vezes ele me manda igual, fala, não, peraí, eu não sou tão bom assim de estrutura, você não me sugeriu nada aqui, uma melhoria, vamos dizer assim, né? E acho que de repente vem por isso, porque às vezes a pessoa que está trabalhando só em projeto, ela, ok, tá bem dimensionado aqui, eu vou subir isso e vou entregar,
De repente aquilo lá deu 50 toneladas, poderia ter dado 30, né? Exatamente. Então, acho que como vocês têm essa visão, né? O projeto, ele faz parte do pacote de serviço da Rewood, né? Então, o sucesso está na execução, né? É. O projeto aqui, ele é Na verdade, para mim, parte, o sucesso né? está na solução. É. Do entendimento. Exato. Do seu cliente. Então, vocês precisam ajudar a viabilizar isso, né? Então, acho que isso que é bem interessante, que a gente consegue ter essa troca bacana. Puta, cara, é fantástico. Ouvir isso é fantástico, assim, é muito legal e gratificante, na verdade, porque, assim, vocês são os caras que trabalham com a gente, acho que desde 2020, né? E você vê o crescimento da empresa de vocês, o crescimento do escritório, cara, é fantástico o tamanho das casas que vocês estão fazendo, o que vocês estão proporcionando aos seus clientes, até mesmo tem uma casa que a gente tá agora finalizando, né, que é a Casa Maré, que eu nunca vou esquecer, cara, que foi o seguinte, eu tava numa conferência em Oslo, na Noruega, no aeroporto, que é um aeroporto de madeira, e o Thiago falou assim, Kalil, a gente vai fazer isso daqui, e agora deu certo. Porque assim, era não era? É uma casa linda, maravilhosa, e a gente já postou vários vídeos, e repostou o vídeo de vocês, e cara, toda vez é uma coisa que chama muita atenção. Legal. Eu até queria que você discutisse, ou até mesmo falasse um pouco dessa casa, cara. Essa casa é muito legal, porque, né, a gente começou a viabilizar ela em 2020, né, como você falou, e ela tá finalizando agora porque ela ficou praticamente aí em aprovação uns 2 anos, né? Tem aquela questão toda CETESB, enfim, viabilização e aprovação. Onde que ela fica? Ela fica em Ubatuba, na Praia do Pulso ali, que é uma praia muito legal, assim, bem, bem pequenininha. E ela tem um terreno assim, como se fosse uma rampa, né? Sim. Bem, bem interessante. E a gente tem uma caixa ali de concreto embaixo, que é a garagem, basicamente, e a casa acontece numa estrutura inteira de madeira em cima. E o legal é que os clientes, né, eles compraram essa ideia, a gente começou, enfim, obviamente é aquela coisa, né, a hora que o projeto começa, eles procuraram a gente, eles tinham um projeto, e a gente, não, vamos pensar em outra coisa, e apresentamos a madeira, e eles são super entusiastas de construção e ficaram apaixonados. Legal. E aí eu lembro que a gente mostrou, e aí falou da possibilidade da laje seca e uma série de coisas, e eles queriam ver com os olhos, né? Tocar. E eu até não sei se você foi junto ou não, que o pessoal da sua equipe levou eles para uma obra que estava finalizando. Sim. E eu lembro que Foi aqui no Oscar Freire. Foi aqui? E eu lembro que assim, ó, aí ele comentou assim, ó, fica lá embaixo que eu vou lá em cima pular no... Pra ver se ouço. E foi muito legal, porque era uma coisa nova, e assim, eles são clientes fantásticos nossos, mas eles queriam, eu quero sentir isso aqui, de fato, mas como é que é? Eu vou ouvir, não vou, mas nunca fiz isso, né? E aí eu acho que quando a pessoa vê, né, porque assim, quando a gente mostra em fotos, enfim, quem não teve contato é uma coisa. E quando a gente, e eles vieram, né, foram até a fábrica também, quando você vai lá, aí conversa com você, seu entusiasmo, a equipe de projetista, aquele cheiro da madeira, as madeiras chegando, cortando aquelas vigas gigantescas, acho que o cara começa, ali é um caminho sem volta. Quando ele vai na fábrica, ou ele se apaixona ou ele não gosta, porque entendeu? Existe a pessoa que ela, né, legal, gosto da aparência, confio e vou, existe a pessoa que quer ver, né, mas como assim, madeira, lâmina, eu quero entender, geralmente é um perfil mais técnico de cliente, né, e geralmente são as casas que acabam ficando mais legais, assim, né, porque eles contribuem também. E aí e ela é uma casa que, né, tem essa rampa toda, então a gente tem um pavimento térreo ali, né, onde fica a sala, toda a parte social, com a piscina também, e na parte de cima a gente modulou, né, tem quarto para os 2 lados e um corredor super legal, assim, bem, bem iluminado ali, que jogam os quartos, né, a gente mimetizou as portas, é uma casa que né, depois a gente vai lá gravar alguma coisa lá, vai ficar vamos super gravar legal. E vamos soltar junto com isso daqui, tá, gente? E assim, os detalhes ali são muito legais. Foi uma casa até a mesma coisa, a gente tentou viabilizar ao máximo, a gente tem uma sequência de vãos pequenos até ali, porque a nossa sede era tanta de viabilizar. E a sua modalidade de pensamento, cara, é perfeita. A gente queria viabilizar aquilo, e aí podia pensar naquela sala, naquele gourmet com vão livre? Poderia.
Mas eu pensei, mas até que ponto isso aqui tá atrapalhando a arquitetura da casa, né? O pilar é tão bonito também e tal. E aí a gente, vamos modular, acho que vou modular em 4 ali. E a gente conversando com a equipe, isso aqui é legal, é interessante, se eu pôr um no meio, melhor. Então a gente viabilizou isso de uma maneira bem interessante, né? E foi uma compatibilização, foi uma época que a gente fez que a gente estava fazendo uma transição para BIM. Então, a compatibilização desse projeto é linda, né? Quando alguém vai no escritório para... eu vou mostrar... Né, a pessoa quer conversar, vou mostrar o BIM, eu abro essa casa. Porque ficou tudo tão lindo assim, né? A madeira tem aço, tem concreto, mas toda a compatibilização da madeira, aí os pilares ali, tem uma parte que tá bem a piscina, passa próximo ao pilar e a gente cerrou, né? Ficou o pilar, ao invés de ficar quadradinho aqui, a basezinha metálica, ela ficou retangular. Sim. Por conta da... Então, assim, você olha, isso aqui foi visto antes e tal, né? Todos os reforços de estrutura de madeira que foram feitas para passar tubulações. Então ficou lindo, assim, eu sempre mostro essa compatibilização. Sabe, Lucas, uma coisa que você falou que é a experiência. Eu acho que é isso que falta, na verdade, pros clientes. Mesmo a experiência que a gente teve que trazer o cliente, mostrar para ele pular em cima, bater, eu tive a mesma experiência semana passada com outro cliente também. E quando ele vê, pula e sente, cara... Exato. Perde aquele preconceito, aquela falta de informação que a pessoa tem junto à madeira, sabe? E entende que é um outro sistema, sabe? Mas além disso, eu acho que você não consegue passar com foto. Você não consegue. A pessoa tem que sentir. Quando tem essa disponibilidade de ir, né, até vocês, eu acho que é muito legal. É muito legal. Porque... E até, né, ver ou de repente, né, uma obra que esteja finalizando, que esteja a casca ali da estrutura montando, não tem como não gostar. Né? Eu acho que a pessoa que foi lá, ela já tá com um pezinho, né? Então, a hora que ela vai, ela sai apaixonada ali. Já prepara o contrato. Legal, isso é muito legal, isso é muito legal. E pergunta, nesse condomínio tem outras casas em madeira também ou não? Esse condomínio, você fala o Ubatuba? O de Ubatuba. De Ubatuba, acho que não. E como é que foi essa repercussão, cara? O pessoal até fala, né? Passa, é uma rua quase que sem saída. Não, eu tô te perguntando, cara, porque eu já ouvi de outros clientes. E as pessoas passam. E o legal é que assim, a gente tem o vizinho, uma casa linda do Rui Otaki. Então, a hora que você olha, tem 2 casas, e tem a casa de concreto dele e tem a casa de madeira. E assim, é muito legal porque as pessoas, existe essa curiosidade, né? Sim. Eu acho que, principalmente numa casa, quando a gente tá falando, às vezes as pessoas pensam em madeira, né? Pensam em chalés, né? Quem não tá acostumado, enfim, né? Com arquitetura, pensam em coisas menores. Aí você vê uma casa, de repente, de 500 metros, 700 metros com em madeira. Esse cara é maluco, né? Vamos dizer assim, porque não tem o conhecimento do material. E vira mesmo um ponto turístico, assim, vamos dizer. Isso é bem legal, assim. Não, foi legal que, tipo assim, é uma casa que nem você falou, é uma rua sem saída e parece que o condomínio inteiro passa na rua sem saída pra ver a casa acontecendo. Exato, sabe? Isso é muito legal, cara. E ela vai, e quem vai, né? O pessoal que tá ali, que tá acompanhando, assim, a evolução, é muito legal, porque é tudo muito rápido, né? Sim. Então, as pessoas têm essa curiosidade de ver, né? O pré-moldado traz isso, né? Todo mundo que vê... Hoje, quem já construiu sabe, né? Você começa a construir ali com tijolos e fala assim, a gente tá fazendo alguma coisa errada, né? É muito lento isso. E aí, a hora que você vê, esse cara mora lá, aí foi pra casa dele, né? Ou, enfim, depois de 2 semanas ele passou e tem alguma coisa lá, é intrigante, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho fantástico esse time, cara, do produto em si. A industrialização é uma coisa que a gente tem que atingir na construção civil, com certeza. Não somente pela satisfação do cliente, mas também pela precisão e o produto final que você tem. Sim. Cara, e principalmente no macro, que é o que a gente tá falando, da superestrutura, que teoricamente você demoraria mais tempo para fazer, né? Aquilo acontece de uma forma muito rápida e você consegue desenvolver todo o resto, porque daí já tá coberto. Sim. Hoje eu vejo mais assim, eu vejo essa barreira estrutural, né? Cada vez as pessoas estão vencendo isso, né? Eu acho que hoje a barreira da vedação, ela é a maior ainda, né? Porque às vezes as pessoas, né? A gente vai aos pouquinhos, né? A primeira que a gente fez foi o telhado.
Aí faz uma coisa aqui, aí faz uma casa, a estrutura. Ah, não, mas o fechamento eu vou de bloco. Então, tá bom. Então, e eu acho que né, enfim, isso vai acabar acontecendo. É que às vezes não é na velocidade que a gente quer, né? Que aconteça, mas naturalmente vai acontecer. É um caminho que não tem como. E a pessoa, uma vez que ela construiu, ela vê o tempo que ela perdeu para fazer de bloco, em vez de optar por um produto, não precisa ser de wood frame, mas de steel frame, algum produto industrializado, porque não adianta nada você utilizar um produto do mais grosso, do melhor ali, industrializar, e o resto você ainda seguir com outro elemento que vai voltar no time de obra do antigo. Exato. E ele não vai se comportar igual, ele não vai ter a dilatação igual, então você tem que pensar em N formas diferentes ainda da dilatação, como ele se comporta, Então, assim, ainda tem muito mais... Sim. Tem que ter muito mais conhecimento de conectar entre os dois materiais. E acho que esse caminho, né, quando a gente vê assim, ele é um caminho que eu vejo que, né, eu até brinco, o pessoal fala assim, não tem pedreiro jovem mais, né? Então, Sim. assim, você vê que então é um caminho, né, cada vez mais as coisas estão se industrializando, as pessoas estudando, se especializando, uma própria marcenaria já não tem, né, ali praticamente um marceneiro, é basicamente um operador, né, então tudo foi se industrializando e a construção, né, ela vai, só que no nosso país, obviamente, é um pouco mais lento do que é lá fora, né, é sempre um pouquinho, tem esse delay, mas eu acho que vai acontecer naturalmente pelo fato da gente não encontrar mais a mão de obra, vai ser meio que talvez seja na dor, né, vamos dizer assim, essa transição ela vai acontecer pelo fato da escassez, né. E eu acho também, né, um outro ponto, né, cada vez mais existe essa coisa da rapidez da construção, que é algo financeiro, vamos dizer, né, que tem essa questão, e eu acho que, falando um pouco da parte também de parte humana, né, sociológica, vamos dizer, as novas gerações, elas são mais imediatistas, né, acho que o mundo, ele é cada vez mais rápido, então talvez daqui a, por exemplo, eu brinco, né, minha filha que tem 8 anos, quando ela for construir a casa dela daqui a, sei lá, 20, 30 anos... Não, ela, tem 10 anos aí, imediatismo. Se eu falar, então, sua casa vai demorar 2 anos para ser construída, eu acho que isso não vai ser mais... Não vai rolar, Não vai rolar, porque... Né, então, eu acho que tudo vai de encontro para essa rapidez e essa industrialização, assim. Legal, cara, eu nunca tinha pensado nesse ponto, e é verdade, cara, eu acho que hoje eu até falo assim, o importante na verdade é você gastar mais tempo em projeto, e eu sei que quando você vai para industrialização, o montante financeiro a qual você disponibiliza, principalmente de entrada, é um montante maior, então você precisa ter um fluxo de caixa muito maior, mas acho que o mais legal é você ter esse tempo a qual você vai juntando esse fluxo de caixa ao ponto de você já estar desenvolvendo esse projeto muito bem feito. Como você falou, a Casa Maré foi 2020. Sim. Executado em 2024. Exatamente. 4 anos de projeto. Exatamente. Você entende? É o perfeito. E eu acho que assim, na verdade assim, essa evolução também em relação ao projeto, né, igual quando a gente tem um projeto, 1 ano de projeto, demora, né, porque enfim, são muitos detalhes. E eu acho que também depois com a evolução, essa questão dos detalhamentos vão cada vez também ficar mais rápidos, né? Enfim, né? Quando a gente trabalha, falando na parte empresarial como arquiteto também, né? A gente sempre pensa em racionalizar. Eu acho que quando a gente trouxe, por exemplo, o BIM para o escritório, eu quase que diminui pela metade, por exemplo, o número de arquitetos do escritório, porque eu precisava de um número muito maior, porque eram várias pessoas trabalhando num mesmo projeto, e pranchas e uma série de coisas, e hoje eu consigo, obviamente, reduz um pouco ali, tanto a parte de folha, mas tanto a parte também de projeto, né, de revisões e tal, uma série de coisas que o BIM traz. E eu acho que isso também vai evoluir para automatizar algumas coisas em relação ao projeto também, né, porque a gente... tem essa parte toda de desenvolvimento, mas vai precisar acompanhar também isso, né? Eu acho que não existe caminho sem o BIM, cara. Principalmente com um produto industrializado. Você tem toda a precisão no produto e você não vai ter a precisão no projeto. Exato. Não tem como você acompanhar uma coisa com a outra. Tem que ser. E até vou perguntar para você uma coisa que muitos arquitetos ainda perguntam, os mais antigos pelo menos.
como que você, como foi a resistência deles de utilizar o BIM, como você introduziu no seu escritório? Na verdade, assim, não é uma transição fácil, né? Muita gente... Não, eu fiz isso no escritório, falar pra você, é difícil, cara. Não é uma transição fácil. E a gente, na verdade, isso veio deles, né? Legal. Tinha ali 2, 3 arquitetos que começaram a... Só que assim, isso foi na época da pandemia, onde foi aquela loucura de projetos, e falou assim, gente... a gente vai fazer, mas agora não dá, né? A gente tinha essa coisa, essa ideia já veio crescendo assim dentro do escritório, porque eles são mais jovens, assim, estavam mais entusiasmados. Quantas pessoas você tem lá? Hoje nós são 8 arquitetos e mais 2 da parte administrativa. Fantástico. Né? E aí, uma coisa que foi bem interessante, então a gente... Legal, vamos implantar, então fizemos o curso. E uma coisa que foi muito, muito importante para o escritório foi trazer alguém que já tinha um conhecimento maior de BIM. Então, que no caso até foi o Cadu, que está conversando sobre esse projeto, e ele tinha um conhecimento já de BIM. Porque o que acontecia? Quando você não tem por que essa transição é difícil? Às vezes você tem ali alguém que vai tirar as dúvidas, enfim, online ou parte de curso, só que essa pessoa não vai ser imediato isso. E nem o conhecimento aonde você quer chegar. E para você chegar e Exato. explicar pro cara, falar assim, não, é isso que eu quero, meu, Não, difícil. é super difícil. Às vezes eu falava assim, eu tiro dúvida sexta-tarde. Então como é que eu vou parar um projeto? Então, ter uma pessoa dentro, né, que faça essa implantação, eu acho que foi preponderante para o sucesso. E nesse momento, quando a gente decidiu também, a gente tirou todos os projetos dele e falou assim, você vai desenvolver o nosso template. Então ele ficou alguns meses ali desenvolvendo e inicialmente ele era a fonte dessas dúvidas e a gente conseguiu, aí aos poucos, então a gente começou com 1, 2, 3, até depois 100% de projetos, mas é um processo aí de 1 ano e meio, 2 anos para ficar 100%. Vamos dizer porque tem cliente que não vai entender que você de repente vai precisar de um tempo a mais para entregar. Então não é fácil, mas é inevitável. E Lucas, vou até dar mais uma dica, Cadu, que você que tá ouvindo, sei que você tá ouvindo, tá? Cara, se você puder, todo e qualquer tipo de detalhe, de interação entre materiais, já tem um caderno de detalhamento construtivo, a qual você tem uma biblioteca, que é isso que a gente tá trabalhando para disponibilizar para vocês. Legal. Entre alvenaria, entre caixilho, seja madeira, aço e concreto, que são os 3 materiais que vocês trabalham, e ter aquele caderno de detalhamento, cara, isso vai ajudar muito nos novos e também vai ajudar muito nos velhos. É bem interessante, e isso ele é um caderno, né, como você falou, em constante atualização. Em constante atualização. Então a gente vai fazendo isso, cada detalhe que se cria, ele vai se incorporando e vai ficando cada vez mais rico, né? Então quando a gente pega, por exemplo, com um projeto que a gente implantou o BIM inicialmente para agora, é muito melhor. Né? Enfim, então essa evolução ela vai sempre acontecer, enfim, o software também vai atualizando e uma série de coisas, as trocas que a gente vai tendo, de repente a gente deu uma solução em madeira junto com vocês, legal. Que só vocês têm. E aí, aquilo tá, né, o desenho, um brise, alguma coisa do tipo, isso cria um detalhe, né? Mas entenda que não é só um detalhe, entenda que é uma linguagem de escritório. Chega a legal. ter uma linguagem da Sony Miller desenvolvida junto à Reud, mas é seus, para que você possa ter aquela linguagem em outros projetos, não somente otimizar o tempo, mas você sabe que quando você contrata a Sony Miller, você tem aquele tipo de detalhamento, aquilo é a linguagem. Exato, você tem ali um caixilho, um brise, um detalhe de viga, alguma coisa ali, e você consegue encaixar aquilo de uma maneira muito mais rápida, né? O primeiro é sempre o que demora, né? Normal, cara, normal. Normal. Pra subir a gente tem que descer. Exato. Depois o desenvolvimento vai. Isso passa muito por você ter pessoas competentes, né? Dentro. A gente sozinho não consegue fazer nada, né? Então, você ter uma equipe competente que faça esse desenvolvimento, que queira fazer, né? Porque precisa amar aquilo para fazer, né? Sim. E pensar sabe, mandar mensagem meia-noite, tipo, vi isso aqui, mano, sabe, isso é o que faz o escritório crescer, né, também. Sabe que isso é uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos ano passado. Eu conheci o dono da Lever, que é o cara que ganhou até o Woody Awards do prédio da Adidas. Quem tiver a oportunidade de ver,
Esse prédio fica em Portland, é fantástico o prédio. E eu fui numa festa à noite, eu conheci ele, legal. e eu comecei a perguntar pra ele, e ele falou assim, cara, olha só que legal, o próprio Estado disponibiliza um caderno de detalhamento construtivo de execução, tá? Só que eles também têm o deles para incorporar junto aquilo para manter a linguagem do próprio escritório. Para que você não possa ter todas as indefinições, porque eles fazem prédio de madeira. Então, entendi. assim, eles começam a desenvolver uma coisa tão grande que chega ao ponto que você escolhe eles pela linguagem, pela solução e pela sua melhor desempenho do projeto em si, sabe? É muito legal. É muito legal. Muito legal. E um dos caras que eu quero perguntar pra você, porque assim, a gente entende que clientes, quando eles procuram você, querem construir uma casa, né? Entende que eles têm as dúvidas deles, mas eu acho que convencer um engenheiro é muito mais difícil. O Evandro foi um cara que, eu lembro quando eu tava discutindo da casa dele, ele foi lá, bateu na minha porta, quero conhecer isso daqui, quero saber isso daqui, quero ser... Porque a gente entende, cara, que é um cara... Desculpa, hein, Evandro? É mais antigo. É um cara que já veio do concreto, não veio dessa fase da madeira. E utilizar o material na própria casa que ele utilizou para fazer todo um vídeo no YouTube, para divulgar o material. Cara, e não divulgar o material, mas divulgar vocês, divulgar o produto que ele hoje desenvolve. Como foi isso, Sabe que, Lucas? Que é interessante a minha relação com o Evandro, né? Hoje a gente tem muitas obras juntos. E quando a gente começou, assim, o Evandro era, né, esse engenheiro mais antigo, né? Vamos dizer assim. E eu vinha, né, mais novo, vinha com essas ideias mais novas de materiais e uma série de coisas. E é engraçado que até essa relação, né? Você falou assim, né? A minha visão de mundo mudou depois que eu passei a entender a arquitetura e uma série de coisas. Então, da mesma maneira que, né, a primeira casa, né, vamos dizer assim, mais relevante, maior, que a gente fez assim, foi com ele. E a gente aprendeu muito, né, tanto com ele, tanto com o Rosalvo, que é o sócio dele, tecnicamente ali, uma série de coisas, né? Isso aqui funciona, isso aqui não vai funcionar, tem que tampar, tem que pôr um rufo aqui, sabe? Aprendemos muitas coisas. E eles aprenderam a gostar de arquitetura, porque acho que a relação que eles tinham com a arquitetura era, de repente, com projetos mais não tão elaborados, né, e uma série de coisas, e tinha uma certa autonomia, e via o arquiteto como, não colocava, assim, um arquiteto que poderia discutir estruturalmente, e soluções, e uma série de coisas. Eles não tinham essa relação com ninguém, apesar da experiência que eles tinham. E o Evandro foi, aos poucos, começando a entender. E aí, essa primeira casa que a gente fez, porra, mas ficou legal isso aqui, né? Um jardim aqui no meio, olha esse forro, olha esse detalhe. E aí foi entendendo, aprendendo a confiar e ver que a gente queria também uma coisa, né? Obviamente, em vários momentos, puxando a gente para baixo ali, né? Também, que é o trabalho dele? Que é o trabalho, exatamente. E aí a gente, né, a hora que ele viu a madeira, porque também ele é de praia, surfa e uma série de coisas, a hora que a gente mostrou, ele, acho que aquele bichinho mordeu e falou assim, eu quero ter uma casa de madeira. aí que a gente começou Mas ele já sabia que ia ser de madeira ou não? Então, inicialmente, quando a gente fez a concepção inicial do projeto, a gente tinha a possibilidade de ser metálica aquilo. E a possibilidade de ser madeira. E a gente, olha, a madeira fica muito mais interessante. Inclusive, existe um estudo com essa casa metálica e madeira. Que legal. Existe. A frente ali é uma viga metálica transpassada e ela flutua ali. E só que a diferença da madeira... Então, até o legal é que, assim, né, a gente tenta ali no escritório também utilizar da melhor maneira a parte gráfica, enfim, né? Então... essas ferramentas são incríveis por conta disso, né? Apesar de ele ter gostado, mas surgia a dúvida. E aí você consegue mostrar esteticamente, né? Tem a parte técnica, que daí tem todo o seu convencimento também, mas a parte estética a gente consegue, com um clique ali, trabalhar nas duas coberturas e ele vê, assim, que a madeira trazia um conforto ali, e ficou linda, assim, a casa. Mas ele não conhecia o material, né? Não conhecia o material. Ele foi na sua primeira casa? Não. Ou foi a outra? A primeira foi a outra, foi a Casa Conchego. Verdade, foi a Casa Conchego. Que é bem maior. Ela já é uma casa maior, né? A dele ali é um terreno de 500 metros, uma casa tem
350 metros, a outra já é uma casa de 700 metros, que é uma cobertura de madeira inclinada. Isso, exatamente. É uma casa de tijolinho, super legal. Mas o que eu achei legal é que você conseguiu imputar um produto de alto padrão dentro do condomínio de uma casa de 300 metros quadrados. Exatamente, cara. E eu acho que é uma combinação, né? O sucesso ali, ele tem a nossa parte de conceber e viabilizar e apresentar o material, e o cliente, ele precisa comprar aquilo, né? Gostar, enfim, que é um material forte, né? Sim. Enfim, a casa, todo mundo fica... quando você faz uma casa, principalmente a primeira do condomínio, ela fica, né? A casa de madeira, a casa de madeira. Ela é uma casa que mexe com... Vira uma referência. Vira uma referência. Então, ele precisa ter personalidade, né? Para ser esse primeiro. Então, acho que essa parte, assim, mostrar, e depois ele conhecer o material de perto, né? E foi legal naquela casa que a gente venceu o vão pelo maior vão. Lembra? Exatamente. Esse foi. Lembra do primeiro modelo que a gente fez? Ó, esse daqui dá pra ficar mais barato, porque ele tá vencido pelo menor vão. Não, eu quero pelo outro vão. Falei, cara, mas tem certeza? No caso ali, né, a casa não é tão grande e deixava mais alongada. Deixava, né? com certeza. Era muito mais interessante, né, que causava ali na casa, né? E nossa, tem uma luz muito gostosa a casa, assim, ficou... Mas você entende que é essa legal. Troca? Eu sempre vou fazer pelo menor vão pra tentar... E aí você olha pro caso e fala, cara, você tem certeza que é pra isso? Não, eu quero por causa disso. E de repente, né, a gente tá falando, não vou saber ao certo quanto tem ali, 100 metros, 150 metros de cobertura, não me lembro exatamente. Se de repente fossem 600, de repente a gente tinha feito da outra maneira. Sim. Porque 30% de 100 e 30% de 1 milhão são completamente diferentes, né? Exatamente. Então a gente consegue também, às vezes numa escala menor, viabilizar coisas às vezes mais ousadas ali financeiramente, vamos dizer assim, né? Porque é tão importante ali, é tão forte que faria diferença, né? A gente simulou, enfim, aquela coisa, né? Olha, assim. Sim. O que você acha, né? E como também por ser o engenheiro que iria construir a obra, aí a gente podia ter esse papo ainda mais solto ali com ele, né? Também, para tomar decisão junto e vamos aonde for a gente definir junto ali o caminho que ia seguir. Cara, Lucas, sabe que eu gosto muito do projeto de vocês, e não somente o projeto em si, mas pela forma como vocês abordam. Eu acho que é exatamente isso que cada um tinha que, na verdade, entender. E por isso que vocês estão onde estão, cara. Legal. Parabéns mesmo, a gente vai aprender. O relacionamento, eu falo, né? A gente como arquitetura, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Relacionar com o cliente, com o fornecedor, com a engenharia, né? Então, é muito amplo ali. A gente tem que fazer toda essa roda girar, vamos dizer assim, né? Para viabilizar uma coisa que tem um custo financeiro alto. Às vezes é um investimento de alguém, né? Da vida... né? Então eu acho que a gente precisa tocar essa orquestra, assim, vamos dizer, para viabilizar. Tanto que por isso que quando a obra começa, né, pra gente é uma vitória muito grande. Colocou o tapume, agora não tem mais volta. É isso. Né? É muito legal sair do papel, né? Então acho que por isso que a gente tenta viabilizar tanto, né? Os projetos. Fantástico, cara. Parabéns. Bicho, nosso tempo praticamente acabou. Já foram me chamar já 2 vezes ali. Mas eu tenho minha última pergunta para você. Lucas Sony, que arquitetura para você? Legal. Bom, eu vejo a arquitetura muito assim como a relação do indivíduo com a construção. Quando eu falei, né, que a gente tem uma visão, quando eu me vi como arquiteto, tive uma visão diferente de mundo, e você começa a enxergar os espaços como a se relacionar com os espaços, né? Não só estar ali dentro. Então, para mim, a arquitetura é como você se sente, né? Dentro de um abrigo ali, de um local, né? Seja ele uma cobertura ou seja só uma estrutura aberta, né? Então, acho que esse sentido aí de relacionar com o homem e a construção. Cara, fantástico, forma e função, bem definida. É isso aí. Lucas, mais uma vez, queria agradecer muito pelo seu tempo, foi fantástico, cara, e é sempre bom ter um papo desse, cara. Legal, sempre obrigado, mesmo, foi um cara. prazer, foi muito bacana. Gente, espero que você tenha gostado, dá um joinha aí, se inscreve no canal e até a próxima.